E aí, pessoal, aqui da página do Facebook e do nosso blog. Hoje vamos falar de um assunto extremamente interessante, que é a terapia de reposição de testosterona em homens. Nós já abordamos algumas questões, mas mais relacionadas à clínica de homens maduros, mais velhos, com mais do que 45, 50 anos e que começavam a apresentar sintomas relacionados ao déficit de testosterona. Sintomas esses que são muito claros na maioria dos indivíduos e alguns mais ou menos. Indivíduos que começam a perder o vigor sexual, o desejo sexual, a sua ereção já não tem a mesma qualidade e nem a sua libido, a mesma frequência para o desejo sexual na atividade sexual. E não é só isso. A questão do vigor físico, da atividade física, da resposta de raciocínio aos problemas, à sua problemática de trabalho. Enfim, no dia a dia, a queda dos níveis de progesterona parece que influencia os indivíduos, levando alguns, numa idade mais avançada, a quadros depressivos e também a quadros associados à queda, a possibilidade maior de fraturas diante de queda pela osteoporose, dentre outras coisas. Mas agora, nós tínhamos alguns estudos ainda contraditórios. Tínhamos um estudo realizado aí também nos Estados Unidos, que chamou TDM. É um estudo que foi feito com 290 homens e com mais de 65 anos, e esse estudo era contraditório, não se conseguiu provar exatamente as vantagens clínicas do uso da testosterona. No entanto, foi realizado um novo estudo e publicado na European Heart Journal, e esse estudo tirou a nossa dúvida em relação a isso. Ele foi feito com um número muito maior de homens que já tinham os níveis de testosterona abaixo do normal. Esses homens foram divididos em 3 grupos: aqueles em que foram tratados com terapia hormonal de testosterona, se utilizou o hormônio até os seus níveis ficarem normais, aqueles que foram tratados, porém os níveis não chegaram a ficar normal, e aqueles indivíduos que não foram tratados. Aí, diante disso, nós tivemos um acompanhamento nesse estudo, um follow-up aí, que durou de 4 anos e meio a 6 anos e meio. Esses indivíduos foram acompanhados. O trabalho foi feito de dezembro de 99 a maio de 2014 e se demonstrou vários benefícios diante de alguns parâmetros analisados, como a idade, o índice de massa corpórea, o índice de colesterol, doenças coronarianas, e o uso, inclusive, de medicamentos como beta-bloqueadores e estatinas, que são medicamentos aí cardíacos. Depois do acompanhamento desses indivíduos, chegamos às seguintes conclusões, Os indivíduos, principalmente a relação entre aqueles indivíduos que não tomaram hormônio, portanto não foram tratados, e os indivíduos que foram tratados. A gente viu que nos indivíduos tratados com terapia de reposição hormonal à base de testosterona, isso é, conseguimos elevar os níveis de testosterona daqueles homens que estavam com níveis baixos aos níveis normal. Comparado com aqueles que não tomaram testosterona, a gente teve 56% menor de probabilidade de morte. Então eles tiveram uma taxa de 56% menor de risco de morrer por qualquer doença, 24% uma taxa menor de sofrerem um infarto agudo do miocárdio, então quer dizer, um ataque cardíaco, e 36% menos desses indivíduos que foram tratados tiveram o risco de sofrer um acidente vascular cerebral. Então, ficou comprovado que a normatização dos níveis de testosterona desses indivíduos diminuiu o risco de morte para eles por todas as causas. Com isso, nós não sabemos ainda quais são os mecanismos que levam aos benefícios da terapia com testosterona. A gente sabe que a terapia com testo vai melhorar a resistência à insulina,
reduzindo o risco de diabetes, vai melhorar o perfil lipídico nesses indivíduos, reduzindo a morte por doenças coronarianas e também pelo AVC, né? A gente sabe que eles têm uma atuação anticoagulante e também anti-inflamatória. Então, unindo ao que nós já sabíamos em relação à clínica do indivíduo, que fica mais disposto, mais ativo, mais feliz, menos depressivo, com uma qualidade de músculo e de osso melhor, né, aos efeitos extremamente positivos cardiovasculares. Portanto, a terapia de reposição hormonal para os homens, ou terapia hormonal simplesmente de testosterona, é muito bem indicada, principalmente para aqueles indivíduos que têm sintomas e, claro, já têm níveis mais baixos de testosterona. A gente sabe, diante dos estudos, dos trabalhos e da prática clínica, que os homens só têm um benefício bastante grande com a reposição e a manutenção dos seus níveis de testosterona quando eles já começam a cair. A possibilidade da reposição com os hormônios que são idênticos àqueles que ele já tinha, né? Hormônio com moléculas semelhantes àquela da testosterona que ele já produzia, que podem ser usados por via transdérmica, por exemplo, ou o uso dos implantes. A vantagem do uso dos implantes, que são pequenos tubinhos, que nós já falamos aqui no blog e no site, que são colocados por via subcutânea abaixo da pele, na região do glúteo, é que esse homem não vai precisar usar gel e cremes à base de testosterona todo dia. Ele pode optar por usar os injetáveis, mas normalmente os injetáveis não são produzidos com a testosterona bioidêntica, aquela exata, igual a que ele produzia. Então essa testosterona precisará ser quebrada em outros ésteres até chegar nos níveis de testosterona, na molécula de testosterona bioidêntica. Portanto, os implantes e o gel são uma ótima opção para o homem que deseja fazer uso da reposição hormonal. Lembrando que os implantes, pela praticidade, tem sido hoje uma escolha bastante unânime entre os homens. É claro que há necessidade de se avaliar pelo urologista aquele indivíduo, aquele homem que é candidato para o uso do implante, para ver se sua próstata está normal, se os níveis de PSA estão normal e se ele pode realmente usar a terapia hormonal. Aí, pessoal, vocês que gostam das nossas informações aqui na nossa página do Facebook, também podem assinar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!